Adolf Hitler foi um dos ditadores mais poderosos e notórios do século XX. Ele aproveitou a crise econômica, o descontentamento popular e as lutas políticas da Alemanha para tomar o poder absoluto. Sendo Führer de uma Alemanha renascida, ele foi figura central na Segunda Guerra Mundial, e seu violento antissemitismo provocou o extermínio de cerca de 6 milhões de judeus junto a outras vítimas do Holocausto. Entenda como o antissemitismo teve papel importante no pensamento de Hitler e na ideologia nazista, o que inspirou o ódio de Hitler aos judeus e que eventos da vida tiveram influência importante nesse desenvolvimento. Hitler não inventou o ódio aos judeus, porém foi durante seu governo que esse ódio foi transformado em terríveis massacres sangrentos. Os judeus na Europa eram vítimas de discriminação e perseguição desde a Idade Média, geralmente por razões religiosas. Os cristãos viam a fé judaica como uma aberração que precisava ser anulada. Às vezes os judeus eram forçados a se converter e não podiam praticar certas profissões. No século XIX, a religião teve um papel menos importante. Foi substituída por teorias sobre as diferenças entre raças e povos. A ideia de que os judeus pertenciam a um povo diferente dos alemães, por exemplo, pegou. Até os judeus que se converteram ao cristianismo ainda eram diferentes por causa de sua linhagem. Porém, essa questão ainda divide os historiadores. Há aqueles para quem exterminar os judeus sempre fez parte dos planos de Hitler. Outros acreditam que essa política foi endurecendo aos poucos até chegar ao terrível assassinato em massa. Mas não há dúvida de que a semente do antissemitismo germinou bem antes de os nazistas chegarem ao poder na Alemanha, na década de 30. No final do século XIX, já havia, na Europa, uma boa dose de preconceito. Preconceito por motivos econômicos. Os judeus eram vistos como manipuladores das finanças do mundo, e religiosos eram acusados de terem entregue Jesus Cristo aos romanos. Na Alemanha, em particular, o antissemitismo ganhou mais força por causa de teorias biológicas racistas. Os judeus eram classificados como uma raça deformada, uma ameaça à raça ariana, descendentes dos árias, uma das etnias que formaram as populações europeias. Nessa visão preconceituosa, não eram só os judeus que deveriam ser perseguidos, mas outros supostos obstáculos à pureza racial, como os ciganos, os deficientes físicos e os homossexuais, também assassinados em grande número nos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Existem inúmeras explicações imaginativas para as razões do antissemitismo de Hitler. Disse que Hitler se envergonhou de suas raízes parcialmente judaicas, ou seja, Hitler seria judeu por parte de pai. Outra explicação liga seu ódio aos judeus ao trauma causado por um ataque com gás venenoso na Primeira Guerra Mundial. Outras teorias sugerem que Hitler havia contraído uma doença venérea de uma prostituta judia. No entanto, não há fatos para apoiar essas explicações. O que sabemos é que dois políticos austríacos influenciaram muito o pensamento de Hitler. O primeiro, Georg von Schönach, que foi nacionalista alemão. Ele acreditava que as regiões de língua alemã da Áustria-Hungria deveriam ser anexadas ao Império Alemão. Ele também achava que os judeus nunca poderiam ser cidadãos alemães de pleno direito. A partir do segundo, o prefeito vienense Karl Lueger, Hitler aprendeu como o antissemitismo e as reformas sociais poderiam ser bem-sucedidas. Em Mein Kampf, Hitler elogiou Lueger como o maior prefeito alemão de todos os tempos. Quando Hitler chegou ao poder em 1933, ele colocou ideias semelhantes em prática. A derrota alemã foi difícil de engolir para muitos alemães e também para Hitler. Nos círculos conservadores nacionalistas e de direita, a lenda da facada nas costas tornou-se popular. De acordo com esse mito, a Alemanha não perdeu a guerra no campo de batalha, mas através da traição na frente de casa. Os judeus, social-democratas e comunistas foram responsabilizados. Porém, uma investigação realizada pelo governo alemão provou que o papel dos judeus na Primeira Guerra Mundial foi essencial e de extrema importância. Mais de 100 mil judeus alemães e austríacos haviam lutado pela pátria. Otto Frank, que havia lutado na Batalha de Somme em 1916, era apenas um deles.
Hitler culpou os judeus por tudo que havia de errado com o mundo. Ele acreditava que a Alemanha estava fraca e em declínio devido à influência judaica. Segundo Hitler, os judeus estavam atrás do domínio mundial, e eles não hesitariam em usar todos os meios possíveis, incluindo o capitalismo. Dessa maneira, Hitler aproveitou o preconceito existente que ligava os judeus ao poder monetário e ao ganho financeiro para disseminar seu ódio antissemita. Ele sustentou que o comunismo também era uma conspiração judaica, já que a maior parte dos líderes comunistas era judia. No entanto, apenas uma pequena proporção de judeus era comunista. Hitler viu o mundo como uma arena para a luta permanente entre os povos. Ele dividiu a população mundial em raças altas e baixas. Os alemães pertenciam aos povos altos e os judeus aos baixos. Ele também tinha noções específicas sobre outros povos. O povo eslavo, por exemplo, foi considerado inferior, predestinado a ser dominado. Hitler achava que o povo alemão só poderia ser forte se fosse puro. Como consequência, pessoas com doenças hereditárias foram consideradas prejudiciais. Isso incluía pessoas com deficiência física ou mental, bem como alcoólatras e criminosos incorrigíveis. Quando os nazistas chegaram ao poder, essas ideias levaram à esterilização e matanças forçadas de seres humanos. As ideias que Hitler desenvolveu na década de 1920 permaneceram mais ou menos as mesmas até a sua morte em 1945. O que mudou foi que, em 1933, ele recebeu o poder de começar a executá-las. Durante a década de 1930, ele fez tudo o que pôde para expulsar os judeus da sociedade alemã. Depois que a guerra começou, os nazistas recorreram a assassinatos em massa. Quase 6 milhões de judeus foram assassinados durante o Holocausto.